Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma reflexão, continuando ainda baseado no livro de Brené, A Coragem de Ser Imperfeito. Desta vez nós estamos com a participação especial de Wanda Kerla, psicóloga, mas hoje ela irá falar enquanto mãe, né? E a partir disso, Wanda Kerla, seja muito bem-vinda, né? E eu gostaria de iniciar aqui fazendo uma pergunta. Qual é a sua percepção sobre o sentir vergonha? O que o conceito de vergonha significa para você? Muito boa tarde, obrigada pelo convite, Raquel. Esse é um ponto bem delicado, né? Hoje, para uma mulher, né, que hoje é mais autônoma, que é independente, uma mulher hoje que é capacitada, né? E eu não vou falar só por mim, acho que por muitas outras mulheres. Essa questão do sentir vergonha, de muitas vezes não conseguir dar de conta de tudo. O sentir vergonha de muitas vezes não corresponder às expectativas que a sociedade nos cobra, seja enquanto mãe, seja enquanto profissional, seja em relação à questão do quesito de imagem, né? Sim. E hoje a gente tem muitos atributos, né, para dar de conta, e às vezes a gente se sente, né, envergonhado quando não dá para concluir alguns projetos de vida, quando não dá para ser tão presente na vida dos nossos companheiros, quando não dá para ser tão presente até mesmo na vida dos nossos filhos. Então, isso faz sim a gente ter uma vergonha e um peso, né, de culpa também. A autora traz pra gente sobre essa percepção do quanto vocês, mulheres, nós mulheres, sofremos com as pressões sociais, né? Então, acredito que no início do processo familiar, você escutou de seus familiares, possivelmente, sobre você dar conta de tudo. E como foi você experimentar esse sentimento de que eu preciso dar de conta de tudo, sendo você uma mulher profissional, que tem seu trabalho, que tem a vida própria também, né, as próprias vulnerabilidades, que é difícil, diante de uma sociedade normativa, a gente reconhecer e aceitá-las. Então, como foi para você viver esse processo? Bem, eu venho de uma geração, de uma família, né, que sempre buscou me orientar, né, a ser uma mulher independente, a buscar, a crescer, né, ser autônoma. E, de fato, né, eu me tornei essa pessoa. E daí, né, vem a questão do desejo de construir uma família. A partir do momento, né, que eu passei a ter um relacionamento com meu esposo, já começou, de fato, as cobranças, né? Passou 1 ano, 2 anos de namoro e as pessoas já perguntaram quando é que vai sair o casamento, né? Então, a mulher, ela parece que já nasce predestinada a casar, ter família, já ter filhos, né? E assim por diante. Então, houve essa questão, né, das pessoas informar que depois que casa, a vida não é a mesma, né? Você já não tem mais a mesma privacidade, já não tem mais o mesmo tempo de antes. E quando vem os filhos, aí é que as coisas apertam mesmo. Esse era o discurso que eu escutava. Então, e eu, por ser uma pessoa, né, também muito autêntica, que sempre busquei ser muito independente, não gostar de depender dos outros ou esperar pelos outros, eu levei isso tipo no capricho, né? E isso, querendo ou não, gente, cansa, porque às vezes a gente desenvolve essa autenticidade por alguma questão ferida que você tem aí. E aí você leva no capricho e quer ali, acima de tudo, não decepcionar as pessoas, né? Então, a gente vai em busca de tentar fazer o nosso melhor, a gente vai em busca, de fato, de buscar não errar, não deslizar, mas isso vai sobrecarregando. Mas quando a gente tem também um companheiro que ele é compreensível,
um companheiro parceiro de verdade, né, que ele também tem essa sensibilidade de ver que você já está começando a se esgotar, né, e que ele sabe que a responsabilidade de casa não é só sua, também é dele, então as coisas se tornam bem mais fáceis. E é importante o que Kerla traz pra gente, porque diante de tudo isso, ela foi uma pessoa privilegiada, porque desde a infância ela foi ensinada a ser independente. Mas quantas mulheres foram reprimidas, né, de não poder fazer a faculdade, de não poder ser elas mesmas? E o não poder ser a gente mesma traz muito sofrimento psicológico. Faz com que a gente, de fato, viva uma vida superficial, uma vida robotizada, escondendo as nossas próprias vulnerabilidades. E o livro, A Coragem de Ser Imperfeito, traz pra gente essa reflexão sobre a gente ousar sermos nós mesmas, sermos autênticas, nos autodesafiar, correr risco, porque a vida é isso. Precisamos, mulheres, quebrar esses padrões pré-estabelecidos pela uma sociedade normativa. Está tudo bem você, no momento, não querer ser mãe. Está tudo bem também você querer ser apenas do lar, querer ser apenas profissional. Está tudo bem. Nós precisamos desmistificar esse conceito da perfeição. Porque a perfeição, como ela mesma pontuou, não existe. Então, precisamos sim nos dedicar para sempre estar fazendo o melhor, aquilo que nos traz prazer, mas lembrando que até que ponto isso é benéfico para as nossas vidas. Né? Então, é entender que eu preciso ser perfeita, eu não preciso ser perfeita. Nós precisamos sermos nós mesmos, com as nossas vulnerabilidades, com as nossas fragilidades, com as nossas emoções. E é diante disso, Kerla, que eu também trago para você, para que você possa trazer a sua percepção sobre a rede de apoio. Porque eu falei no Rios anterior, em relação à faixa etária masculina, a falta da rede de apoio. E essa falta de rede de apoio traz muitas consequências. Então, o que é que você acha? As mulheres, hoje em dia, têm mais apoio que os homens? Sim, na minha concepção, sim. Hoje, as mulheres, eu acho que elas já são mais unidas em relação a isso. Né? Elas têm um pouco mais de empatia uma com a outra, no sentido de escutar mais a outra, de compreender a outra. Quando ela chega a expressar que, de fato, o fardo está pesado, quando chega a expressar que não está aguentando a rotina, ela é escutada, ela é acolhida por essa outra mulher, né? Porque muitas vezes a outra mulher também já passou por alguma situação parecida. E também essa questão dessa independência, dessa autonomia, eu acho que as mulheres elas conquistaram juntas. E da mesma forma elas também conseguem conquistar esse espaço de acolhimento juntas também, né? E é importante, né, que essas mulheres elas buscam de fato essa rede para poder aliviar um pouco, né, as suas tensões, porque hoje as mulheres elas estão assim dominando vários espaços, né? Então elas muitas vezes vivem em função mais dos outros, das outras coisas, e muitas vezes elas sentem esse vazio de si. Então elas vão tentar buscar de alguma forma, né, tentar se reconectar. E às vezes para isso ela precisa ser escutada, para isso ela precisa também ser orientada. E às vezes ela está trabalhando de uma forma tão automatizada, né, que às vezes é necessário outra mulher dizer, mulher, você está muito acelerada. Acalma um pouquinho, vamos olhar um pouquinho mais para si, né? Então, é muito importante a gente ter essa rede de apoio, seja no seu ciclo familiar, de amigos, né, ou profissional. É claro, tem que ser alguém que de fato possa trazer essa confiança e um direcionamento.
Perfeito. É importante também mencionar que essa rede de apoio fala muito sobre se permitir estar vulnerável. Porque quando eu me permito estar vulnerável, eu vou compartilhar as minhas vulnerabilidades com o outro. E é nessa relação de um para com o outro que nós realmente conseguimos identificar quem nós somos. Conseguimos perceber os nossos padrões, aquilo que nós precisamos melhorar. E que realmente, né, hoje nós percebemos que as mulheres sim têm uma rede de apoio maior em relação aos homens. E é por isso que nós estamos aqui, para trazer esse tema tão complexo e abrangente ao mesmo tempo, para desmistificar esses lugares que a sociedade nos coloca. Nós mulheres podemos estar onde nós queremos estar. Então, ser mãe, ser profissional, ser dona de casa, te faz bem, te traz prazer, isso é o que importa. Então, se você que está nos assistindo hoje se identificou com esse rios, percebe que realmente está sofrendo uma pressão social, da sociedade, familiar, é hora realmente de olhar para si mesmo, de entender as suas próprias vulnerabilidades e começar a se acolher, se autovalorizar, começar a desenvolver a autoconfiança, a segurança em si mesmo, porque só assim o conceito de vulnerabilidade que o livro traz para a gente é exatamente a gente ousar sermos quem nós somos, correr risco, nos expor emocionalmente. Então, por isso que nós estamos aqui, para estimular e motivar vocês, mulheres, a ser quem vocês são. Muito bem. E outra, né, eu deixo aqui também um recado para vocês, mulheres, que não é egoísmo você tirar um tempo para si. Você já se dedica tantas horas a um trabalho, à casa, aos filhos. E por que não tirar uma hora para você, para o seu descanso, para você fazer uma autorreflexão e também se tratar com mais gentileza, né? A gente tenta buscar ter equilíbrio, tratar as pessoas com tanta gentileza, né? Com carinho, com cuidado. Então, e esse cuidado conosco? Com o seu próprio cuidado, como é que está sendo?